Então, nessa terceira e última parte de Dostoiévski e o parricídio. Freud vai falar um pouco sobre o complexo de Édipo e como ele pensa no complexo de Édipo do Dostoiévski, considerando um pai extremamente tirânico, né? Então, ele resgata a teoria dele, em que o menino tem uma forte ambivalência em relação ao pai. Ele ama, ele tem afeição pelo pai, mas ele tem também desejo de morte, desejo de que esse pai saia fora do caminho. Ele se identifica com o pai, ao mesmo tempo em que deseja sua morte. Porém, se ele mata o pai, ele vai ser punido com a castração. Para preservar sua masculinidade, para não ser castrado, ele abdica da mãe. Porém, há a possibilidade de se identificar com essa mãe para ter o pai. E o Freud vai dizer que o Dostoiévski teria, então, uma bissexualidade e uma feminilidade reprimida, né? Que ele teria feito uma identificação com o pai, mas também com a mãe. E o próprio Freud vai dizer como são estranhas a nossa consciência, as coisas pelas quais nossa vida mental inconsciente é governada. Bom, a solução, né, o encaminhamento para o complexo de Édipo, na medida em que o menino aceita se identificar com o pai e abre mão da mãe, aceita a interdição do incesto, se instaura uma instância dentro do próprio eu, dentro do próprio ego, que Freud chamou de superego. Então, voltando lá para Totem e Tabu, quando a horda primitiva mata o pai, mas se identifica com ele por meio do totem, eles instauram regras, eles instauram normas que dão início ao que se chama de humanidade, né? Da vida em sociedade e da cultura. Então, quando o menino aceita a interdição do incesto, se instaura o superego. Se o pai foi extremamente duro e cruel, que é a hipótese que se tem sobre o pai do Dostoiévski, o superego também vai ser extremamente cruel, um superego sádico, e o ego, então, vai se submeter de uma forma masoquista a esse superego e com um sentimento de culpa muito intenso. E Dostoiévski mostrava um imenso sentimento de culpa e condutas masoquistas. Essas crises epiléticas diriam basicamente isso: olha, você queria matar seu pai a fim de ser você mesmo o pai? Agora você é o pai, você matou o pai, só que você é um pai morto. E essas crises simulariam, então, essa morte. Aí Freud tece, né, as considerações sobre o primeiro Dostoiévski, o segundo, dizendo, olha, essa punição que Dostoiévski recebeu como prisioneiro político, vamos dizer, uma instância do superego condenando de uma forma absolutamente injusta, né? E ele sabia disso, mas ele aceita esse castigo, ele aceita o czar, o Freud vai dizer o paizinho czar, né? Como um substituto da punição, que, na verdade, ele sentia que merecia essa punição em função dos desejos de morte em relação ao pai real e não ao czar, né? Embora ele também tenha lutado no grupo contra o czar, esse czar assume como se fosse o pai do Dostoiévski e por isso ele aceita, não só ele aceita, como ele se torna favorável ao czarismo, né? Então,
em vez de punir a si mesmo, em vez de Dostoiévski se punir, ele consegue uma maneira de se fazer punir pelo representante paterno, o czar. Ele nunca teria se libertado do sentimento de culpa pelo desejo de matar o pai e, embora ele tenha se tornado religioso, ortodoxo, ele oscilou até o final da vida em relação a essa questão, né? Não dá para ter muita certeza. Aí, ao falar do jogo, é uma das críticas que o Theodor Reik faz ao Freud, em que ele vai dizer: puxa, Freud, você está falando de Dostoiévski e aí você traz um romance de Stefan Zweig para falar sobre a questão do jogo. O Stefan Zweig é um escritor muito respeitado, extremamente renomado também, que está na Galeria dos Imortais e era um amigo pessoal do Freud, com quem eles se correspondiam com muita frequência. E o Zweig havia escrito um romance que tinha ali uma personagem que era dependente, tinha o vício do jogo. E o Freud vai falar: olha, neste romance do Zweig é possível perceber o jogo, o vício no jogo, como um substituto do vício da masturbação, né? O próprio movimento das mãos simula o movimento masturbatório e a paixão pelo jogo e a compulsão constitui um equivalente da antiga compulsão a se masturbar. Brincar, né, é uma palavra utilizada no quarto das crianças para descrever a atividade masturbatória, né? Brincar, em alguns idiomas, brincar e jogar são sinônimos. Em espanhol, por exemplo, brincar, não existe a palavra brincar, existe a palavra juego, né? Jogar. Então, o jogo e a brincadeira masturbatória teriam aí uma equivalência. E a natureza, né, irresistível de fazer de novo e novamente, então mostraria uma certa fixação nesse momento da masturbação infantil. Então, já caminhando para um fechamento, os irmãos Karamazov, que é considerado o romance de Dostoiévski de maior peso, ou talvez o mais famoso, né? A palavra Karamazov ela é uma palavra intencional. Kara em russo quer dizer castigo, punição, Mazov quer dizer sujar, pintar. Então, seria aquele que forja a sua própria punição, né? Um pouco como Freud estava fazendo a análise do Dostoiévski, de que ele traria um sentimento de culpa enorme pelos desejos de morte endereçado a um pai cruel, tirânico, e esse pai acaba sendo assassinado. Em um dado momento, ele se identifica com esses assassinos do pai, mas o sentimento de culpa é enorme, desenvolve essas crises epiléticas, simulando mesmo essa identificação com a morte do pai, e vai criar um romance em que os personagens vão retratar justamente essa luta, né, entre esses desejos. Então, Freud vai dizer que um criminoso para Dostoiévski, é quase um redentor, é o salvador da pátria, que se tornou, trouxe para si próprio a culpa por ter matado, e que, de outro modo, nós teríamos que fazê-lo, né? Então, na medida em que ele mata, ele nos desobriga de ter que matar. E um livro importante do Dostoiévski, do primeiro Dostoiévski, né?
E aí já são considerações, né? Associação livre sobre a história, o texto. Dostoiévski escreve um livro, logo no início da sua produção, chamado O Duplo, o outro, né? Mais do que um sócia, era o seu duplo, o desdobramento dele mesmo. Falando dessa situação, desse estranhamento que a gente muitas vezes tem, né? Entre o que eu sou, o que eu gostaria de ser, e o sentimento em que muitas vezes nos percebemos fazendo coisas que nos questionamos, sou eu mesmo que estou fazendo isso, ou pensando isso? Há um estranhamento, né? De nós em relação a um nós que a gente não reconhece muito bem. Então, esse duplo ele é meio moldado tanto pelo que o personagem do Dostoiévski gostaria de ser, como pelo que ele é. E o personagem não percebe o vínculo entre ambos. E Freud tem um texto de 1919 que trata mais ou menos dessa mesma inquietação. O texto tem duas traduções, o título, né? O estranho ou o inquietante. É aquele encontro com um eu que eu reconheço e desconheço, né? Então, pensando nessa poética do Dostoiévski, nessa imersão no mundo subjetivo, eu escolhi para encerrar essa questão da relação com o eu e o eu desconhecido. É um texto da Clarice Lispector, que eu vou trazer uma parte dele, e o texto se chama Se Eu Fosse Eu. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão impressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodaram. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Muito bem, muito obrigada.